Torcedor, vou colocar aqui Daniel falando sobre a estratégia que ele usou contra o Fortaleza. Meu amigo, é muito pouco, é absurdo, meu Deus do céu, é lamentável o que ele fala de estratégia. Por isso que não deu certo e a gente vai falar sobre isso. Eu tô vendo aqui, torcedor, que o Sport não tem cobrança. Daniel pegou o Sport já faz 12 partidas, não conseguiu sair da lanterna, de 20º para 19º. Faltam 15 rodadas ainda e não tem nenhuma cobrança. Não tem nenhuma cobrança assim, ó, você tem uma meta e você vai ter que sair da lanterna. Não tem isso. Não tem essa cobrança. Eu não vejo essa cobrança. Não tem. E eu não sei como é que em algum lugar do mundo que existe uma profissão que não existe cobrança. Tá parecendo que o esporte tá assim. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina. Você é esporte, então você vem pro lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Aperta o sininho, senão você não recebe não. E ri pro vídeo se você é leão e é raçudo e é torcedor real, verdadeiro, raiz, que se identifica com o esporte, né? Com o esporte como leão, guerreiro. Ri pro vídeo, é isso aí. Pois é, torcedor. Vamos lá. O que eu quero dizer, torcedor, é o seguinte. Daniel Paulista, vou colocar aqui um trecho da entrevista em que ele fala, é um absurdo. É pequeno, realmente, Daniel, para uma Série A, ele tem muito pequeno para uma Série A. As estratégias de Daniel é muito pobre, é muito pequeno, a gente fica à mercê de valores individuais de lampejo para ganhar a partida. E porque as estratégias muito pequeno, eu vou colocar aqui ele falando. E outra coisa, torcedor, Daniel tá aqui mais ou menos, vou colocar aqui, 3 meses. Chegou dia 7 de junho, teve uma pré-temporada, né? Tirou 10 jogadores e trouxe 10 jogadores. Pois é, vamos lá. Mas o problema é que Daniel não bateu nenhuma meta. Pepa foi demitido em 7 rodadas, Antônio em 4 jogos, mas Daniel não bate nenhuma meta. Ele não consegue sair da lanterna, de 20º para 19º. Você entende o que é isso? A gente está disputando a zona do rebaixamento. A zona do rebaixamento está os clubes que vão para a Série B. Você entende isso? Você não está entendendo isso. Ele não consegue sair. O Sport falta 15 rodadas. E também uma coisa que eu quero salientar, um ponto negativo. O Sport é o pior ataque. Com Pepa criava e não fazia. Com Antônio Oliveira é um desastre, continuou sendo o pior ataque. E com Daniel Paulista, todos os jogos que ele está aqui, há 12 rodadas, 12 jogos, o Sport ainda é o pior ataque, não muda, e ele não muda o ataque. É sempre ali Léo Pereira, pela esquerda, que não tá funcionando, e Mateuzinho como ponteiro, que pra mim é mais um cara que joga centralizado. O ataque, o Sport continua sendo o pior ataque do Brasileirão, e ele não conseguiu bater nenhuma meta. E faltam 15 rodadas. Vou botar ele aqui falando, viu? A estratégia que ele usou contra o Fortaleza, por isso que não deu certo. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Sobre estratégia tática e técnica que ele usou, que pra mim é muito pouco para um jogo tão decisivo como aquele. Vamos lá. Faltam 15 rodadas. Em nenhuma dessas 15 rodadas que faltam, que tá manchando a imagem do clube, que tá colocando o clube lá embaixo para os patrocinadores, os investidores, porque o clube é tudo. A imagem do clube no futebol é tudo para atrair patrocinadores e investidores. Faltam 15 rodadas e ele não tem nenhuma meta. Você tem que sair da lanterna, pelo menos, de 20º para 19º. Ou ele vai ficar até as 15 rodadas que faltam na lanterna. Porque a lanterna aumentou. Ele poderia. O jogo do Fortaleza era decisivo. Poderia ir para 1 ponto. Abriu para 7. Não tem nenhuma cobrança, nenhuma meta. Como é? Eu não entendo isso em nenhum lugar do mundo, nenhuma profissão. E principalmente em um clube de massa. Um clube de massa, porque eu considero o Sport um clube de Série A. Eu não sei se você considera, eu considero. A cobrança que tem no Sport, pra mim, é a mesma que tem no Vasco da Gama. A mesma que tem no Santos, na Vila Belmiro. É a cobrança que tem aqui no Sport. Clube de massa. Então vamos lá, não tem nenhuma cobrança, nenhuma meta. Eu nunca vi isso em nenhum lugar do mundo.
Eu nunca vi isso em nenhum lugar do mundo. Mas vamos lá. Pois é. Aí ele... e sem cobrança, o profissional vai render o quê? Perdeu, o salário está caindo. Eu digo aqui 1000 vezes, e essa é a máxima do futebol. Futebol é resultado. Mas aqui é a máxima do futebol. Futebol é resultado. Mas parece que aqui o pessoal, o esporte está meio abandonado, o futebol. Parece que o esporte tá não tem entrega, não tem meta, não tem mais nada. A pressão está um pouco alta, está 22 de 14. O Vitória faltam 13 jogos, o Sport falta 15 jogos sem nenhuma cobrança. O cara não vai produzir nada. O Daniel não tem cobrança nenhuma. Nem de sair da lanterna. Tô nem falando de sair da zona do rebaixamento. O Vitória trocou de treinador. Por exemplo, agora, recentemente o Fortaleza trocou de treinador. Trouxe o Gringo. O Gringo em 3 jogos já bateu a meta de Daniel de 2 vitórias. O Gringo, Palermo, que nunca veio pro Brasil, primeira vez. 3 jogos, ganhou 2-0 do Vitória, ganhou de 1-0 do Sport. Tinha 2 vitórias em 3 jogos, perdeu de 4-1 pro Palmeiras lá. Mas ele bota o time para jogar. Ele bota o time para frente. Ele sabe que para sair da zona do rebaixamento, você tem que botar o time para frente, ser propositivo para ganhar jogo, senão você não sai. Empatar é 1 ponto. Uma vitória são 3 pontos. Isso é a lógica. Você nunca vai sair da lanterna e nunca vai sair da zona do rebaixamento se você ficar pensando pequeno em empate. E Daniel joga com essa ideia. Vou falar aqui a ideia dele. E o Vitória, faltam 13 jogos. O Sport falta 15, mas não tem cobrança. O Vitória já trocou de novo o treinador. Tirou o Fábio Carille e botou agora, tirou o Fábio Carille, promoveu um interino, feito o Daniel, tá? O Rodrigo Chagas, em 3 jogos, viu que não ia pra canto nenhum com o Rodrigo Chagas, botou pra fora todos Jair Ventura. Faltam 13 partidas, todos Jair Ventura pra resolver. E aqui faltam 15 partidas pra Daniel, e Daniel tá aqui há 12 partidas, não tem cobrança, e essas 15 não vão ter cobrança. E Jair Ventura pegou ali um bonde misturado de Fábio Carille, de Thiago Carpini, de Rodrigo Chagas, de vários treinadores, e ele vai ter que resolver, porque lá tem cobrança. Rapaz, o Vitória, antes de trazer Jair Ventura, ele tentou, sabe quem? Roger Machado, que saiu do Internacional. Porque o Vitória, que está aqui com todos os problemas financeiros, com dificuldade de pagar salário, na zona do rebaixamento, pensa grande. Pensa grande. Quer trazer Roger Machado, porque se aqui trouxesse um Roger Machado, cara, aqui ia dar um oxigênio novo para os jogadores. Aqui está precisando de oxigenar o elenco. De motivar o torcedor. Roger Machado vindo aqui com um contrato de 2 anos, com multa alta, para ele fazer um trabalho. A torcida ia se motivar. Porque aqui pensa pequeno. Os diretores que estão aqui pensam que esse clube é um clube pequeno. E a gente está apequenado no Nordeste. A situação também do Fortaleza, que não é uma situação também tranquila dentro do campeonato. Mas foi que tu passou para os teus jogadores. Já que era um adversário difícil, né, enfrentar o Fortaleza aqui, independente da situação, e há 45 anos que o Sport não vence o time do Fortaleza jogando o Fortaleza nos seus domínios. Foi que tu passou para os jogadores tentar reverter esse quadro, essa situação, para tentar buscar uma vitória aqui? Bom, nós tínhamos um plano de jogo bem definido, no sentido de tentar tirar o jogo do Sacha e do... fugiu agora o outro nome do volante do Fortaleza, Matheus, junto com o Mateuzinho e o Lucas Lima marcando esses homens por dentro, né? Que são 2 volantes de boa construção. E quando tivéssemos a bola, tentar dar mais liberdade, principalmente ao Aderlan pelo lado direito, o Léo Pereira chegando também em velocidade pelo lado esquerdo, porque o Fortaleza atacava tanto com o lateral direito quanto o Pacheco do lado esquerdo ao mesmo tempo, né? E isso dificultava muito a questão defensiva, mas ao mesmo tempo, quando nós recuperávamos a bola, nós não tínhamos a velocidade que poderíamos ter tido para atacar esses espaços que o Fortaleza pudesse nos oferecer. Aí Daniel fala de esquema de jogo, velho. Quando ele disse que botou o Lucas... Por isso que a turma fica, cadê Lucas Lima? Ele mesmo diz na entrevista que botou o Lucas Lima para marcar. Os volantes, 2 volantes do Fortaleza, ele botou Lucas Lima e Mateuzinho, os meias criativos do Sport, para marcar. Ele mesmo tá baixando o Sport. Se eu boto um cara feito Lucas Lima para estar correndo atrás de e Mateuzinho para estar correndo atrás de volante,
Cara, ele mesmo matou o jogo no primeiro tempo, no começo do jogo. Eu vou aqui, ó. Botou os nossos meias de criação, Mateuzinho, e que ele bota Mateuzinho de ponto de extrema. E joga com dois, na verdade são dois meia. Mateuzinho ainda pode ser segundo atacante e meia direita. E Lucas também, meia direita e meia centralizado. Ele pega os dois para marcar os volantes. Pô, cara, cansaram os caras, baixou a linha dos caras. Ao invés de colocar Lucas Lima adiantado para criar com o Mateuzinho lá na frente, e mais um extrema para dar amplitude, ainda ele fala que queria corredores com Léo Pereira. Léo Pereira não está fazendo uma boa. Léo Pereira não está produzindo no corredor esquerdo, todo mundo está vendo. E ele diz: não, porque a velocidade, meu Deus do céu. Faz tempo que toda bola com o Léo Pereira bate e volta. Ele corre, bate e volta. Não consegue ter êxito. Ao invés de colocar Barleta, Romarinho e Lucas Lima adiantado para criar, ele botou Mateuzinho e Lucas Lima para marcar os volantes. Os meias, os atacantes ficaram livres para fazer o que quer. Pois é. Se os meus meias para criar estão marcando volante, os volantes do Fortaleza e os meias do Fortaleza, e os atacantes do Fortaleza vão ficar livres. Por isso que foi aquele vareio. Aí Mateuzinho e Lucas Lima sabem marcar, velho? Puta merda. Pois é, fica difícil, torcedor. A janela fechou dia 2. A gente não tem volante de transição. A gente perdeu o Fabrício Domingues, mas a gente não trouxe volante de transição. Porque o Pedro Augusto não é. E nem o Lucas Claus é. Tem um menino da base que oscila. Vai ficar dependendo só de um jogador numa Série A. O Zé Lucas. Quando joga, quando erra, passe. Quando não joga, o menino ainda está em evolução. Quando faz um lampejo de craque, mas quando erra uma bola ali, fácil. Não tem experiência, bagagem. O menino tem 17 anos. Fica difícil, torcedor. Fica difícil fazer futebol assim. Eu já vi time ruim do esporte, mas esse tá demais. Eita porcaria, meu velho. É ruim demais, meu velho.